Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além do nosso site, o nosso portal, tem o compromisso de 2 vezes na semana trazer aqui convidados super especiais para a gente falar sobre economia, saúde, educação e principalmente política. Eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele aqui, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Olha, hoje tem um importante aqui no podcast, viu? Importante mesmo. Porque assim, o nosso convidado de hoje, ele é empresário atualmente, mas já atuou na política, né? Então a gente vai fazer esse mix aqui hoje. Exatamente. Estamos com ele aqui, Zé Maria Alves Caires, que é empresário ligado ao setor de turismo e já foi prefeito de Dom Basílio. Na política, ele foi prefeito em Dom Basílio durante 6 anos, no período de 83 até 89. Sempre ligado às iniciativas que visam desenvolver Vitória da Conquista e região, Zé Maria está à frente do movimento Duplica Sudoeste, que luta pela duplicação da rodovia BR-116 no trecho sob concessão da Via Bahia. Bom, Zé Maria, seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa, ao nosso programa. E é isso, vamos bater um papo bem bacana aí sobre política e o setor empresarial também. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Wilson. Boa tarde todos os espectadores do Interior Baiano Notícias. Para mim é um prazer estar aqui, né, ser escolhido para ver esse programa, que tem um alcance muito grande e estou muito feliz, né, pela simpatia de vocês e espero contribuir naquilo que posso, né, falando daquilo que a sociedade quer ouvir e que vamos falar a verdade. Que bom, muito obrigada e vamos lá. Primeira pergunta, como sempre, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, tanto na política, né, que você já foi prefeita aí durante um período e a gente gosta de saber, e como que foi migrar para o setor empresarial mais ligado ainda para a área do turismo. Na verdade, eu antes de ser prefeito, eu trabalhava no Banco do Estado da Bahia, no Baneb. E um belo dia, o prefeito de Dom Basílio, da minha terra, me convidou para ser o candidato a prefeito daquela cidade. Foi uma situação assim difícil, porque eu não tinha experiência política, tinha naquela época 23 anos, 24 anos, era bem jovem, mas ele acreditava no meu potencial e nós visitamos o município todinho, visitamos de casa em casa, né? Tivemos a companhia dele. E algumas pessoas até diziam assim, rapaz, você vai colocar esse menino, não sei o quê, uma criança sem experiência. Eu disse, não, mas esse aqui eu garanto. Então eu tenho assim por ele uma gratidão muito grande, né? Pelo Zezito Caires, que fez um ano que nos deixou. E quando eu terminei o meu mandato, eu voltei para o banco, né? Eu era funcionário do banco, naquela época tinha estabilidade, né? E eu fui para o banco e fui gerente de várias cidades. Eu fui gerente de Ibicoara inicialmente, né? Depois eu fui gerente de Livramento Nossa Senhora por uns 3 anos. Depois fui gerente de Brumado, depois fui gerente de Guanambi. Até conversei aqui na época o prefeito de lá era o Vá Boa Sorte, uma figura extraordinária. E depois de Guanambi eu vim para Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista cheguei em 1994. Participei da transição do banco, quando o banco passou a ser Bradesco, né? Foi vendido para o Bradesco. E eu trabalhei também no Bradesco alguns meses, quase 1 ano. E saí do banco para tocar o meu negócio próprio, né? Hoje a Max Tour tem 23 anos na cidade, né? Já tem maioridade. E a gente tem outras atividades, nós temos uma locadora de veículos própria, nós temos uma livraria. E a gente acaba ajudando a Conquista naquilo que a gente pode. Uhum. Ainda ligado a Dom Basílio, você ainda é ligado às políticas de lá? Tem acompanhado? Ainda tem alguma participação lá ou encerrou mesmo? Não, eu sempre que tem eleição eu vou para lá, né? Eu tenho minha posição, eu fico do lado de Roberval, o sobrinho de Zezito, que era uma pessoa que eu quero muito bem e eu não poderia estar contra ele. Onde quer que ele estivesse, eu estaria. Então, eu estou com o Roberval. Não me arrependo de ficar com o Roberval, está fazendo uma gestão maravilhosa. Sou eleitor de Dom Basílio, continuo votando lá, embora morando em Conquista aqui há 20 e tantos anos, mas eu continuo sendo eleitor de lá. Para ser candidato, não, eu não tenho pretensão mais de disputar a eleição em lugar nenhum, não filio mais a partido. Mas a gente acaba no bastidor sempre dando ideias, participando, entendeu? Não como candidato.
mas eu tenho o meu lado. Continua envolvido no processo de alguma forma. Inclusive, Roberval já esteve aqui com a gente, né? Exatamente. Se você não assistiu aí, assista. Depois eu vou falar, né, aquele recadinho. Vai lá, Will. Não, você como empresário do setor de turismo, e aí nós Interior Baiano Notícias acompanhamos diversas entrevistas suas aqui na imprensa conquistense. E você sempre pontua potencialidades de conquista, né? Conta pra gente um pouco sobre essas possibilidades que você enxerga, né? De potenciais de conquista no turismo. Como você acha que isso pode desenvolver e ajudar no desenvolvimento da cidade? Na verdade, no turismo foi que a gente acabou despertando algumas potencialidades. A gente via muitas pessoas de São Paulo que queriam vir para a Vitória da Conquista e não podiam vir porque não tinha voo regular, era muito incerta a chegada em Conquista, porque sempre os pousos não aconteciam, porque o aeroporto não tinha condições. E aí eu discutindo com o Lucas, que é meu filho, publicitário, eu falei assim, a gente vai fazer alguma campanha para melhorar esse aeroporto daqui, para que a cidade pode, né, se potencializar. E aí nós criamos um movimento, até porque assim, era a função social da empresa. Se eu trabalho com turismo e a gente vê o gargalo do progresso e que a gente pode colaborar, aí nós fizemos uma campanhazinha, 5 outdoor, um aviãozinho, e que dizia assim, Conquista pode voar mais alto. Foi o slogan que foi criado por Lucas e a gente começou a falar com uma pessoa, com outra, sempre falando com alguém. E essa campanha pegou de tal forma que se você fosse no aniversário de criança, os pais que estavam ali, as mães, falavam assim, Conquista é muito bom, mas precisa ter aeroporto. Isso a coisa foi pegando. Então, qualquer político que viesse aqui, a gente ia lá e levava esse pleito. Até que chegou o ponto que não teve jeito, teve que construir o aeroporto. Eu acompanhei bastante aquele processo, do projeto, da localidade, foi de tudo. E uma coisa que só para pontuar a potencialidade de Conquista, que eu respondo a tua pergunta agora, é que no levantamento dizia assim, em 2030, o aeroporto de Vitória da Conquista vai receber 500 mil passageiros ano. Vai ser embarque e desembarque 500 mil passageiros ano. E esse ano de 2023 nós vamos ultrapassar esse número. Imagina, 7 anos antes da previsão. A projeção que foi feita já bateu. A gente já conseguimos bater. E de 2019 para cá nós chegamos a 1 milhão de embarque e desembarque em Vitória da Conquista. Isso é um número assim, muito interessante. Então a gente vê que tem potencialidade na cidade. Não só... E a gente sabe que depois do aeroporto a cidade tomou um novo, né, impulso, mas tem muita coisa ainda que pode ser feita, muita coisa que falta e que pode ser construída. Conquista... Desculpa, Raquel, Conquista desperta muito nas pessoas essa questão, né? Dos negócios, dos eventos. Conquista virou uma terra, na verdade, das grandes coisas. Eu tava comentando esses dias até com o pessoal de que minha família é de fora e vem muito, agora vem por via terrestre, porque é perto, e fala, vou comprar passagem para embarcar em Conquista. Aí acaba que chega um dia anterior, fica na cidade, viaja no outro dia. Parte daqui. Potencial de negócios, shows. Vocês enxergam essa parte também? Não, com certeza. A gente sabe que a ideia do aeroporto é, na verdade, atrair negócios, né? Porque a pessoa que tem a possibilidade de vir em São Paulo de manhã e voltar à noite, né, ele tem condição de facilidade, né? Ele dorme na casa dele. Então, como daqui para lá também, você sai daqui 6 da manhã e chega aqui meia-noite. Então, você tem o dia todinho em São Paulo para fazer tudo o que você quer fazer. A gente enxerga isso e quando a gente fazia, por exemplo, essa movimentação, a gente teve muito acesso aos rádios. O rádio chamava para... mas por que você quer aeroporto aqui? Qual é a finalidade? O que você pretende? A gente dizia disso e dizia também uma coisa que hoje o mundo desperta muito, é a questão do turismo. E eu defendi e defendo, continuo defendendo, que aqui seja a porta de entrada para a Chapada Diamantina, para o turismo. O turismo ele é importante em Vitória da Conquista, embora a gente não tenha cultura ainda. Mas a ideia da gente é que as pessoas viessem de São Paulo, do Rio, de Brasília, de qualquer lugar que ele viesse para a Chapada Diamantina, que ele passasse uma noite aqui. Pelo menos uma noite. Nessa noite ele podia ver a culinária de Conquista, que é uma culinária fantástica. Você tem uma rede hoteleira, por exemplo, poucas as cidades do Brasil tem 2 hotéis da rede Ibis, né, da rede internacional. E Conquista tem. Então, isso é um potencial. Eles poderiam se hospedar, né,
tomava um vinho à noite, via, né, a Suíça baiana. E no outro dia, e no outro dia ele ia para um turismo que é diferente, não é o turismo de praia, né? É o turismo, né, de aventura, um turismo totalmente diferente. Então, eu acho que Conquista tem potencial, sim, e a gente precisa despertar alguns pontos que faltam, né? A gente tem uma série de coisas que a gente vai pontuar daqui para frente, mas o primeiro foi o aeroporto e foi vitorioso. Como você acredita que o poder público poderia acentuar esse fortalecimento do turismo aqui no município? Acho que o poder público pode em muitas coisas, né? Agora a gente defende muito a iniciativa privada. Eu acho que não dá para o poder público abarcar tudo. É preciso que a rede hoteleira seja melhor preparada para receber o turista, o hóspede. Que o taxista também ele saiba dizer qual o melhor restaurante tem na cidade, quais são os hotéis que tem. Então, se você pega um taxista na rua, poucos deles sabem orientar quais são os pontos turísticos que tem. E isso é cultural, não adianta, porque, né, eu conheço, por exemplo, 50 países do mundo e fui em alguns países e vejo de manhã as crianças nos pontos turísticos, visitando, por exemplo, a Torre Eiffel. Eles tem atividade extra classe. Aí se eu lhe perguntar aqui, todo mundo que está me ouvindo, você conhece a Gruta da Mangabeira? 99% não conhece, nunca foi, não sabe nem onde é que fica. É um ponto turístico. Se fosse isso na França, era visitação de 1 milhão de pessoas, entendeu? Quase ninguém que está nos ouvindo conhece o Poço Escuro, que é um ponto turístico. É verdade. Poucas as pessoas... ao redor da cidade, né? Não conhece então, o que já temos tão perto, né? Como é que você vai poder mostrar isso para a pessoa que chega? Então, essa questão muito cultural. Então, a sociedade tem que ajudar, os hoteleiros têm que ajudar, os taxistas têm que ajudar, as escolas, os empresários. O poder público, sim, dá um suporte, mas tudo aquilo que é dependente do poder público fica meio a reboque. Eu ia perguntar também, entrar uma pergunta na direção do movimento, né? Do Conquista Pode Voar Mais Alto. Você já deu uma boa explicação e eu vou adiantar para uma parte que me chamou a atenção, que em dezembro teve a confirmação que a Conquista vai passar a receber alguns voos cargueiros, né? Inclusive do Mercado Livre. Conquista pode se tornar um centro de distribuição. Isso aí já é uma nova dimensão daquilo que você pensou, que você plantou lá quando lançou o movimento Conquista Pode Voar Mais Alto. Você imaginava que isso aí já acho que ia tomar outra proporção, né? Digamos assim. Eu nem imaginava, né, que ia acontecer isso. Mas assim, eu fui na Câmara porque a gente quer dar uma noção do que a gente pensa, né? Qual é a visão que a gente tem de mercado. E levantei essa questão, porque eu estava sabendo que viria esses voos. E essa matéria é tão importante que eu não passei lá, mas se você verificar a matéria, está em um blog desse aí, que ele tem quais são as cidades que vão passar a ter o voo cargueiro. Todas as cidades são capitais. E Conquista é a ali única, no meio. Conquista é a única que não é capital. Aí eu fico brincando, é a capital do Sudoeste. Capital. É a capital do Sudoeste, né, que as pessoas chamam. Mas essa questão é assim, a gente não vai concorrer, Feira de Santana não vai nunca concorrer com a gente. Mesmo que ela tenha lá 600 mil habitantes, nós temos 350, 400, nós somos melhores do que ele. Por quê? Porque nós estamos distante da disputa de poder, por exemplo. Aquela pessoa que tem um poder aquisitivo maior em Feira de Santana, ela vai para Salvador. Corre para Salvador. Se ela quer jantar diferente, ela vai para Salvador. Então, assim, acaba tirando um pouco o glamour de Feira de Santana. E Conquista não. Conquista é o contrário. Conquista converge forças do interior. Eu não imaginava que os voos cargueiros viria para Conquista tão rápido, que a previsão, a construção do aeroporto, eu disse que conhecia o projeto e que conheço. Se você perceber, quando você vai no aeroporto, você passa uma área bem grande de um batagal ao lado direito. Ali é uma previsão de ampliação do aeroporto. A partir de 2030, ele teria uma extensão. A pista que tem lá, ele continuaria até quase na entrada, porque para o voo de carga pesada, ele precisa que seja uma área, uma extensão maior, porque ele demora um pouco de pegar força para poder decolar e pousar também. E eu não esperava que a coisa ia acontecer. E também não esperava que Conquista passaria a ser um centro de distribuição. Nós temos antes da previsão de 2030, E antes da previsão de 2030, porque a ideia da gente é fazer como é Petrolina. Petrolina, eles enchem um avião por semana de uva, de manga, de frutas,
e sai daí meia-noite, de manhã tá na mesa do francês, do alemão, entendeu? Conquista pode também ter isso. Mas a distribuição de Vitória da Conquista é uma coisa que tem tudo para crescer. Hoje o mercado é digital, né? As pessoas, todo mundo compra no Mercado Livre, todo mundo compra nesse... E você vai comprar à noite e de manhã você vai receber sua encomenda em casa. A Conquista tem potencial em várias áreas, né? Tem. Seja construção, seja... Para quem compra pela internet, e não apenas isso, muitos comerciantes de Conquista também compram em atacado pela internet, pelo próprio Mercado Livre. Acho que vai ser uma potencialidade a ser explorada agora, vai ser um negócio... E aquele recado? Aquele recadinho agora. Vamos mandar um recadinho aqui para você que está nos assistindo, nos ouvindo. interiorbaiano.com.br. Acessa lá o nosso site, o nosso portal, com várias matérias aqui sobre política, né, de Conquista e região, além de outros casos também que passam por aqui, que a gente conversa. Hoje mesmo vai ter matéria sobre turismo, né? Então, acessa lá interiorbaiano.com.br com os episódios já do nosso podcast que já passaram, os convidados que já vieram aqui, e matérias aí, os desdobramentos dessas entrevistas. Tem o episódio com o Roberto Valmeira, prefeito de Dom Basílio, citado aqui pelo Zé Maria Caires, que tá maravilhoso também, episódio muito bom. Assistam. Se não viu os outros, assiste lá. interiorbaiano.com.br. Então, vou para um tema que talvez seja o tema que até muitas pessoas que estão escutando a gente, acho que tá todo mundo esperando falar sobre isso. É o Duplica Sudoeste, que recentemente você teve na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, levou esse tema à Tribuna Livre, né? E falou sobre o que falta, sobre como anda esse processo aí com relação a pressionar, digamos assim, a Via Bahia para fazer a duplicação da BR-116, que é um trecho que ela tem a concessão. Conta um pouco pra gente sobre o movimento, como ele surgiu, o que você identificou sobre ele, assim, a necessidade e como tá essa tratativa com a Via Bahia. Na verdade, até uma inquietude minha, né? Porque, assim, como a gente fez esse trabalho do aeroporto e a gente conseguiu convencer a sociedade que era importante e acabou convencendo os governantes, a gente usou da mesma pegada para mostrar que a duplicação da Rio Bahia ela é importante para o progresso não só de Conquista e região, mas sobretudo do Brasil. Hoje a gente falou antes aqui com a questão das cargas, você vai trazer uma carga de São Paulo saindo de lá 9 horas, chegando aqui 10 da manhã, gastando 1 hora e pouco, né? 1 hora e 40, e vai levar 6 horas para entregar essa mercadoria em Jequié, por exemplo. Então, assim, há uma disparidade de logística e o mundo não vai mais andar se não tiver uma logística eficiente. Então, Conquista tem esse potencial. Aí nós começamos a discutir a questão da duplicação e estamos desenvolvendo um trabalho. A imprensa tem sido muito importante, a imprensa tem sido número 1 nesse processo. A gente tem um apoio integral, até unânime, acho que a unanimidade diz que é burra, mas não é. E a gente tem, assim, sem nenhum custo, as pessoas realmente têm comprado essa ideia. A concessão da Rio Bahia foi de 2009. O contrato é de 2009. E a cobrança do pedágio ela foi a partir de 2010. O contrato é de 25 anos, vence em 2035. 13 anos já se foram, né? Faltam 12. O que a Via Bahia tem feito? Tem aproveitado do poder que eles têm, da banca de advogado que tem, e conseguiram empurrar, né, essa duplicação, questionando coisas que são assim incabíveis. São cada coisa assim, sem lógica. Aí eles fazem uma lista de reivindicação, só para as pessoas entenderem que a cada 5 anos era obrigado a fazer uma revisão do contrato. E é normal que seja feito, né? Você não pode, um contrato com 35 anos, ele não pode prevalecer até o final. Criaram leis que, depois da concessão, que impactam, né, na concessão. Um exemplo, por exemplo, a LGPD é uma Lei Geral de Proteção de Dados. Eles discutem que essa lei, quem é que vai proteger os dados do caminhão que passa lá? É a Via Bahia ou a NTT? E eles começam a discutir o sexo dos anjos, entendeu? Discutir coisas que não tem nada a ver. Qual a pretensão da Via Bahia? Quanto mais tempo passar, quanto menos elas investirem, quanto mais arrecadar, melhor, entendeu? E a gente está sofrendo com isso. O que nós estamos fazendo? Aí
eu não sei se eu estou alongando. Não, por favor, a gente adora. Mas o caminho, a gente está querendo chamar a Via Bahia e dizer, olha, vocês estão errados, né? Vocês não têm razão, a região não está satisfeita com vocês, é bom que você venha aqui para dar alguma solução. A gente tem uma ideia, a ideia de que eles comecem a fazer alguma coisa pela região. Por exemplo, nós queremos que, claro, são 480 quilômetros que falta ser duplicado, que é de Cândido Salles até o Paraguaçu, mas que comece 100 quilômetros em 2023, 100 quilômetros em 2024, entendeu? E que, quando chegar a 2035, quando vencer o contrato deles, que tudo que foi contratado, que esteja feito. E a ideia nossa é que seja feito esse gargalo que mais está comprimido, que é a Vitória da Conquista. Então, a nossa ideia é que seja feito da entrada de Belo Campo até Poções, nesse primeiro tempo, que daria 100 quilômetros, desafogaria todo esse trecho. Claro que a gente quer que duplica todo, mas pegar o ponto, né, crítico, que é esse ponto de Vitória da Conquista. Então, a ideia da gente é tirar do presidente da Via Bahia esse compromisso de fazer isso com a gente. Era isso que eu ia te perguntar. Qual é o trecho mais urgente, assim, para ter essa intervenção da concessionária? Na verdade, é o trecho todo, né? Todo, mas, assim, né? É todo Tem grave. algum muito crítico, assim? Esse, né? O pior trecho é Vitória da Conquista. Por quê? Porque, como eu disse antes aqui, Conquista tem a convergência de Planalto, Poções, Boa Nova. O fluxo, né? O fluxo vem todo para cá e vem dos dois lados. E não tem jeito, aí você começa a encontrar os carros que estão subindo, porque toda a economia de Fortaleza, de Maceió, de todo o Nordeste passa por Vitória da Conquista. Então é um número enorme de carretas. Uma dúvida que me surgiu também, na verdade, em relação aos viadutos, essa obrigação fica com a Via Bahia também? É obrigação dela fazer os viadutos. Tem algumas discussões que eles alegam que a NTT cria alguns problemas. Por exemplo, eles querem fazer alças de certa forma e a NTT quer que faça uma alça diferente. Vou te dar um exemplo que eles questionam. A balança que a NTT solicita é uma balança antiga, onde o caminhão entra, fica na balança, para, depois pesa e diz se está bom ou não. Hoje tem a modernidade que você passa num fio, entendeu? Em cima de um fio, ele capta o peso do carro, totalmente eletrônico, e a NTT não permite que ela utilize a modernidade. Então, assim, tem muita coisa. Então, a sociedade precisa. O que nós vamos fazer? Nós estamos com a reunião, depois dessa, reunião com o governador do estado, depois a gente tem uma reunião com o ministro do transporte, já está mais ou menos encaminhada, eu já mandei o ofício, já tenho resposta. O ministro pediu, através da assessoria, que a gente listasse o tema para que fosse bem objetiva, para eles levantarem e levar para a gente. E a gente espera que a gente vai conseguir, né? A gente está com muita esperança. Eu ia falar mais ou menos sobre isso, porque além dessa participação na Câmara de Vereadores, você se encontrou com representantes do Legislativo, deputados foram votados em Conquista, e vem tomando essa dimensão maior, digamos assim, o movimento. Você acredita que esse fortalecimento, né, do movimento e agora também a tratativa chegando à esfera estadual e também federal pode ser finalmente aí o ponto de partida, digamos assim, o agora vai, né? Start. Não, assim, primeiro a gente faz a mobilização da cidade, porque a gente faz um trabalho que é de dentro para fora, né? Então, se você faz, a cidade começa a respirar isso, e a gente tem assim, como é um movimento apartidário, eu trabalho com todos os deputados federais e estaduais que tiveram voto em Conquista, independente se ele é ligado a prefeito ou contra, se é PT ou não é PT, se é governo ou não governo. E eu faço esse trabalho assim, bem devagarinho. Eu falo com o Valdenor Pereira, depois eu falo com um do outro lado, porque assim a gente começa a equilibrar. Se você faz isso muito partidarizado, aquele deputado ou aquele partido que não está engajado nesse sistema, ele começa a fazer crítica. Mas não era assim, devia ser dessa forma. Então a gente traz todo mundo juntos, porque aí você não tem a divergência, tem a convergência de forças. E a gente acaba construindo algumas coisas. Por exemplo, tem um amigo nosso que faz parte desse Duplica Sudoeste, que tem um comitê que são 20 e poucas pessoas, e aí ele diz assim, o momento é agora, né? Então eu gosto muito dessa frase, é uma frase fantástica. Aí quando a gente discutia na reunião assim, mas você vai botar os caras que é contra o governo, vai dar problema. Aí teve um que falou assim, Toninho Cabral, que está com a gente, falou assim, mas a Via Bahia é tão grande,
Mede a Rio Bahia, o tamanho que tem, dá para todo mundo. Então, são coisas assim. Aí eu acabo pegando essas conversas assim, legal. Então, assim, independente de quem ele esteja, eu acho que Conquista precisa, a Bahia precisa. Eu quero, assim, em breve a gente dizer, quem vem de Minas para cá, ou de qualquer lugar, e quando entrar na Bahia, dizer, pô, cheguei na Bahia, aqui agora vai, aqui está duplicado, aqui a coisa anda. Então, isso é que eu quero, é isso que me alegra e que me gratifica. Não, sobre esse ponto, surgiu até uma pergunta aqui, mas fale. Não, é porque você falando assim dessa vontade, né, de tornar a Conquista ainda melhor. Nunca passou pela cabeça você se candidatar à prefeitura daqui para botar mais a mão na massa e tentar agilizar esse processo? Não tem a menor pretensão, não. Eu acho assim, você pode contribuir de várias formas, né? Assim, eu acho que eu contribuo muito mais, né, do que se eu fosse político. Porque político você criava um cara de aresta. Todos os defeitos que eu tenho, ninguém fala. Mas o dia que eu for candidato, aí os defeitos aparecem, as críticas aparecem, entendeu? Você fica mais exposto. Me dou muito bem, me dava bem com Eze, me dei bem com Guilherme, me dei bem com Sheila, me dou bem, falei com ela ontem, né? Dei os parabéns no Dia da Mulher. Tudo. Ela é minha amiga, tive muito relacionamento, assim, político com ela na campanha passada. Então, assim, eu prefiro assim. Não existe a menor possibilidade. Gosto só bastidor mesmo. Só bastidor e só assim, a função social daquele que não é para mim. Nada que seja para mim, mas que seja para a sociedade. Eu te cortei, Will. Não, é porque ele falando dessa pulverização em torno do movimento, né? Que diversos expoentes da política estão ligados e estão dando apoio. No dia que você esteve na tribuna da Câmara, foi uma coisa até assim que me chamou bastante atenção. Da bancada de oposição à situação, praticamente todos os vereadores citaram a presença, a sua presença lá e o seu discurso. Eu achei muito... Foi, todo mundo acabou comentando, né? Mas acho que é por causa da falta de assunto também, né? Que isso. Aí acaba... E foi também a Tribuna Livre estava parada há muito tempo, né? Acho que eu fui depois de muitos meses ou muitos anos sem a Tribuna Livre, porque teve depois Covid, um bocado de coisa, eu acabei sendo o primeiro. Mas é isso mesmo. Você puxou aí o nome de Sheila e tal, e a gente tem uma perguntinha aqui que a gente faz para praticamente todo mundo que passa aqui na nossa mesa. Como você avalia a gestão de Sheila aqui em Vitória da Conquista? O pessoal critica muito, né, que tem buraco, que não sei o quê, mas toda a vida tem buraco na cidade. Toda vez que chove, o terreno desce. Eu acho assim, tem que cuidar dos buracos, tapar esses buracos, precisa dar um banho de luz na cidade. Acho que precisa dar um banho de luz, para a cidade sentir que é diferente. Não aquela luzinha apagada, mas luz de LED. Isso eu falo com ela tranquilamente. E criar obras importantes. Acho que tem que criar obras grandes na cidade. Se você ficar só no limpar a rua, não só ela, qualquer prefeito, só varrer a rua, pagar salário, entendeu? É pouco. Mas eu sou assim, muito amigo de Sheila. Eu acho que ela está muito preocupada com a cidade. Ela está realmente preocupada. Tem algumas coisas que precisam melhorar. E todo mundo precisa melhorar. Mas eu torço para que Conquista, né, dê certo e que ela possa fazer uma boa gestão. Eu defendo, por exemplo, obras grandes. Ela sabe disso que eu defendo. Por exemplo, eu acho que naquele antigo aeroporto tem que ser um centro de convenções, um centro administrativo. Se você faz um centro administrativo ali, botando lá 200, 300 salas, você deixa de pagar aluguel. Hoje o aluguel da prefeitura é quase R$400 mil por mês. Se você fizesse um centro administrativo lá, financiado, daria hoje 10 milhões, eu tenho essas contas prontas. Ia pagar R$70 mil de financiamento, é uma economia de R$300 mil por mês para a prefeitura. Daria uma valorização àquela região de lá, fazia um fluxo inverso, de manhã todo mundo que trabalha na prefeitura passaria para lá, deixava o comércio livre para quem vem para comprar, você teria mais estacionamento. Então, assim, são coisas importantes. E uma obra que mudaria a cidade, né? Valorizaria toda a região oeste. E não desvaloriza a nossa região, muito pelo contrário. Então, assim, tem que fazer obras grandes. Eu acho que o governo tem que ter obras com, né? O Estado tinha essa campanha, né, de fazer obras grandes. Era o tamanho G, né? Obra tamanho G, né? Para quem é super ligado em aeroporto e tal, gosta de obra. Eu gosto de obra que dá impacto, mesmo. Que mude a vida das pessoas. Que seja efetiva. Tem que ter. Mas eu torço mesmo para que ela dê certo, porque vontade tem. Agora mesmo está fazendo a revitalização do Cristo, que é um ponto turístico, né, importante.
Mas o dia a dia pequeno não impacta, não. Bom, em números, como é que você daria de 0 a 10, assim, para essa gestão, então? Só para simplificar. Eu dou 8. 8? Pode melhorar. Ok. Essa pergunta a gente faz pra todo... Para todo mundo a gente pergunta. De 0 a 10... faz uma média aqui. Falta 8. É isso. Eu ia perguntar um pouquinho, saindo um pouco dessa política e tal, sobre a sua área do turismo aqui em Conquista, né? Que você está à frente da Max Tour. Conta pra gente um pouquinho como é. Você está aí há 23 anos liderando essa empresa? Na verdade, assim, a gente tem uma equipe, eu considero a minha equipe muito, muito boa, entendeu? Assim, não sei se... É uma agência, né? É uma agência de viagem. É. Hoje nós somos uma grande agência do Nordeste, né? Fomos premiados várias vezes em prêmios nacionais, competindo com grandes agências no Brasil. E a Max Tour tem 23 anos, né, que a gente está aí. Nós temos um quadro de 12 funcionários, a gente tem um faturamento legal. Eu acho que está legal. Nós, Conquista, é um pouco diferente. Existe 2 tipos de turismo. O turismo emitivo e o receptivo. Nós somos basicamente emitivos. São pessoas que vão para a França, que vão para a Alemanha, que vão para... Saindo daqui para lá. Então, nós só emitimos. A gente não tem o receptivo. O receptivo seria aquelas pessoas que vêm para cá para você... rodar aqui, né? Rodar por aqui. Então, esse que falta em Conquista. É um trabalho, inclusive, eu já tive com Sheila e ela tem esse plano bem desenhadozinho. Ela fala mais ou menos assim, nós temos que vender o frio, nós temos que vender o nosso potencial, temos que vender a Chapada Diamantina. Então, ela também tem essa pegada. Inclusive, está fazendo isso no aeroporto. Mas é um trabalho formiguinha, a gente precisa investir. A iniciativa privada tem que, por exemplo, ter um ônibus para pegar as pessoas e levarem para... Tem que ter toda uma estrutura, né? Para Ibicoara, tem que ter essa estrutura. Ibicoara está até perto daqui, assim, a distância, acho que Conquista e Ibicoara, 200 e poucos quilômetros, que é uma distância, eu brinco que Salvador, quando o pessoal sai para Salvador, Feira de Santana para Chapada, acho que tá até quase mais, se não tiver a mesma distância, é o mais distante, né? É a mesma distância. Agora, veja bem, eu trabalho bem esse número. Hoje, a Chapada Diamantina, o pessoal chama Lençóis, né? Chapada Diamantina é Lençóis. E a gente quer trabalhar um pouco... Tem coisas além. E o que acontece hoje? Quem vai para Lençóis, eles vão praticamente todo mundo para Salvador e pega 400 quilômetros pela BR-324, depois pega aquela estrada lá e vai para Lençóis. Só que quando eles chegam em Lençóis, eles andam 200 quilômetros para vir para Mucugê e vir para o Buracão, em Ibicoara. Então, eles pegam mais 200 quilômetros para cá, 200 para voltar, sendo que nós estamos a 200 quilômetros de Ibicoara. Menos de 200 quilômetros de Ibicoara. Então, nosso atrativo das pessoas descerem Conquista e ir para Chapada Diamantina é muito melhor. Ele não vai andar nesse asfalto todinho. Primeiro, porque você pode fazer toda uma experiência. Chega em Anagé, você pode chegar em Anagé e conhecer a barragem do Anagé, que é uma coisa imensa, são 300 milhões de metros cúbicos, em pleno cerrado, em plena caatinga, você entendeu? Imagina que você já começa a ter aí. E a gente quer trabalhar também a experiência gastronômica, o bode assado, o carneiro, que, né, vocês nem gostam. Os biscoitos de Conquista. Os biscoitos de Conquista. Então, a gente tem muita... Conquista, né? E Conquista é uma cidade que tem muito mais apelo. Eu estive agora em São Paulo, cheguei de lá hoje, tinha participando de uma palestra e o palestrante chegou e falou assim, a gente tem tanta coisa que precisa conhecer. Aí ele disse assim, me fale uma cidade do estado do Amazonas que não seja Manaus. Aí, ninguém sabia. E ninguém sabe. Aí ele falou assim, vamos para ver. Você é de onde? Aí eu falei assim, sou da Bahia. Ele disse assim, opa, fala a cidade da Bahia. Aí o cara, Salvador, Porto Seguro. Porto Seguro é segundo, viu? Mas Porto Seguro até por causa do turismo, né, e tal. Sim. Aí Feira de Santana e Conquista. Então, você vê a diferença que nós temos com relação à Amazônia. Então, assim, Conquista, qualquer empresário, qualquer pessoa que vai fazer alguma coisa na Bahia, ele bota o mapa do estado da Bahia e Conquista tem que ser lembrada. Pela questão geográfica, né? Eu trabalho bem nessa questão geográfica, você está distante de disputas em cidade de grande porte que pudesse competir com a gente. E tem a logística, né? Tem aeroporto, e nós trabalhamos bastante, eu não vou falar disso, mas a gente tem
acaba falando. A gente tem um projeto que é a ligação da ferrovia. É um ramal da ferrovia para Conquista, porque aí você faria o transporte intermodal. Quem tivesse, por exemplo, a soja, a Vinó, por exemplo, que é uma empresa que mata frango, que tem frango, criação de frango, a soja vem de Barreiras e de Luiz Eduardo de caminhão. Viria num container, num trem de ferro. Então, assim, você tem a logística do aéreo, do terrestre e do rodoviário. Potencial tem de sobra, né? Estratégia e como é que se diz? Qualificar quem está aqui também, né? Como você falou, de receber essas pessoas, de estruturar, arrumar a casa e receber todo mundo, né? Bom, vamos para uma parte que a gente adora aqui. Sim. Mas antes de ir para esse quadro, deixa eu mandar o meu recado aqui, que é o interiorbaiano.com.br. Acessa lá o nosso site. Acessa também, você que está nos vendo pelo YouTube, como é, Will? Clica lá, ali. Clica onde? Inscrever-se. Se inscreve no nosso canal, compartilha aí com todo mundo. Curte também, se tá gostando do bate-papo. Comenta aí no vídeo. E é isso, acesse o nosso interiorbaiano.com.br, que é o nosso site, onde tem aqui todas as nossas conversas, tem notícias, matérias, desdobramentos e por aí vai. interiorbaiano.com.br. Partimos aqui agora para o encerramento dessa conversa, que eu queria falar muito mais, mas a gente tem alguns limites aqui. Sim. Mas fica o convite para uma próxima, mas calma. E isso não quer dizer que não podemos ter outros bate-papos. Não, teremos. Eu sei que teremos. Tá doido. Fazer um aqui será um prazer, né? Só de viagem aqui, ó que beleza. Mas vamos lá para aquele quadro que a gente adora, que são 8 nomes e uma definição. Você hoje quer explicar, Will? Ou eu explico? Coisa simples. Vai. Todos os convidados que vêm aqui, vou falar que eu gosto. A gente gosta. A gente gosta. A gente chama pra a gente falar um nome e posteriormente você faz uma definição em uma palavra ou uma frase curta. Temos aqui 8 nomes, eu vou falar um, Júlia é outro, no caso aí. Hoje eu acho que ela vai querer começar, porque eu andei começando nos últimos. E ela, não, rapaz. Deixa eu começar também. Bom, vamos falar aqui uns nomes, e aí você define da sua melhor forma, do seu jeito. E eu vou começar Esse é o ponto mais difícil, né? Não, mas é legal, você vai ver que é legal. A gente aperta um pouquinho, mas é de leve. O primeiro nome é ele, Guilherme Menezes. Guilherme é uma pessoa fantástica, né? Fantástico. Sheila Lemos. É uma amiga. Robert Valmeira. Um irmão, figura extraordinária, um grande gestor, quero ter uma grande admiração por ele. Alfredo Matias. Um adversário, respeito. Fabrício Falcão. É meu amigo, eu voto nele. Rui Costa. Dele. Grande governador, fez sucesso na Bahia. Jair, desculpe. Pode concluir. Pode falar. Jair Bolsonaro. Fez um governo, pena que não se reelegeu. Luiz Inácio Lula da Silva. Tô torcendo para que dê certo no Brasil, né? Pronto. Foram 8, tá vendo? 8. Eu tô achando que a gente tem que aumentar pra 10. Eu também tô achando. Tá acabando rápido. O pessoal tá saindo muito bem. Vai assistindo os anteriores e vai dominando. Já sabe o caminho das pedras. A gente vai aumentar a pressão e os nomes também. Só pra contextualizar aqui, pra quem tá escutando e pra quem tá assistindo. A gente não mostra e não conta pra ninguém, não. Inclusive, aqui a gente só fez assim, ó. Não, tem um quadro no final. Né? O pessoal, algumas pessoas já sabem. A gente explica, mas não fala quem tá na lista, não fala, né? Porque tem que ser a surpresa, gente. Tem que ser a surpresa. E o pessoal tá saindo muito bem. A gente vai apertar mais, tá bom? Olha, a gente quer agradecer a sua participação. E, assim, foi ótimo. Como eu falei, a gente quer convidar mais uma vez, o nosso interior baiano tá de portas abertas para receber, pra gente falar tanto da parte aí da Via Bahia, dessa, né, quanto de turismo também. No próximo podcast que a gente trouxer Zé Maria Caires aqui, que a gente esteja falando, sabe o quê? Olha, 50% ali da duplicação acontecendo, coisas desse tipo, e já com outro movimento. Isso aí. Sim, vai ter. Já tem outro, eu sei que já tem outra coisa já tá aí. No fogo, você falou que a imprensa super ajuda, então estamos aqui para ajudar, para botar aqui pro povo, pra gente divulgar e vamos botar a conquista para voar mais ainda. Eu quero agradecer, dizer que foi um prazer, foi assim, eu estava um pouco, né? Acanhado, né? Como diz lá no interior, mas vocês foram muito simpáticos, eu agradeço bastante, eu acho que para mim foi bem descontraído, né? Parabéns pelo programa, parabéns Júlio, Wilson,
Fiquei muito feliz em poder participar. É recíproco. Muito obrigado. A gente agradece e agradece a você também que está nos assistindo. Muito obrigada pela atenção, pela audiência. Segue a gente, se inscreve no canal, entra no nosso site e até a próxima com mais convidados super interessantes. Tchau, tchau.